A Fazenda dos Espíritos. Era uma tarde ensolarada de outubro quando o casal Paulo e Ana chegou à fazenda que haviam comprado no interior de Minas Gerais. Eles estavam animados com a mudança, pois queriam fugir do estresse da cidade grande e ter uma vida mais tranquila e saudável no campo. A fazenda era antiga, mas bem conservada. Tinha uma casa grande e imponente, cercada por um jardim florido e uma horta. Havia também um celeiro, um curral, um galinheiro e um pomar. Paulo e Ana foram recebidos pelo caseiro João, que trabalhava ali há mais de 20 anos e conhecia bem a história do lugar. "Sejam bem-vindos, senhores", disse João, sorrindo. "Esta é a Fazenda Santa Luzia, fundada no século XVIII pelo coronel Antônio de Souza. Ele era um homem rico e poderoso, mas também muito cruel. Tinha muitos escravos, que ele tratava com violência e desprezo. Dizem que ele mandava torturar e matar aqueles que desobedeciam ou tentavam fugir. Muitos morreram aqui, sem ter paz nem justiça." Paulo e Ana se arrepiaram com as palavras do caseiro, mas tentaram disfarçar o desconforto. "Que horror!" exclamou Ana. "Mas isso foi há muito tempo, não é? Essas coisas não acontecem mais." "É verdade, senhora", concordou João. "Mas há quem diga que os espíritos dos escravos ainda vagam por aqui, sofrendo e clamando por vingança. Às vezes se ouvem barulhos estranhos, gemidos e gritos de dor e lamentação. Os animais ficam assustados e doentes. As plantas murcham e secam. E as pessoas que moram aqui também sofrem com doenças, acidentes e pesadelos." "Que bobagem!" disse Paulo, com um tom de ironia. "Isso são apenas lendas e superstições. Nós não acreditamos nessas coisas. Somos pessoas racionais e esclarecidas. Não temos medo de fantasmas." "Como quiserem, senhores", disse João, baixando a cabeça. "Mas eu aconselho que tomem cuidado. Esta fazenda tem uma energia pesada e negativa. É preciso ter fé e oração para se proteger." Paulo e Ana entraram na casa e começaram a arrumar suas coisas. Eles acharam o caseiro um homem simples e ignorante, que vivia preso a crenças antigas e sem fundamento. Eles não davam crédito às suas histórias de assombração e espíritos vingativos. Eles estavam felizes com a nova vida que iriam começar na fazenda. Mas eles não sabiam que estavam prestes a enfrentar uma terrível realidade, que iria abalar suas convicções e mudar seus destinos para sempre. Os primeiros dias na fazenda foram tranquilos e agradáveis. Paulo e Ana se adaptaram bem à rotina rural, cuidando dos animais, das plantas e da casa. Eles também fizeram amizade com alguns vizinhos, que os receberam com simpatia e cordialidade. Um dia, eles foram convidados para um churrasco na casa de Carlos e Rita, um casal que morava na fazenda ao lado. Lá, eles conheceram outros moradores da região, que conversaram sobre vários assuntos, desde política e economia até futebol e novela. Em um determinado momento, Rita puxou Ana para um canto e perguntou: "E aí, Ana, como está sendo a vida na Fazenda Santa Luzia?" "Está sendo ótima, Rita", respondeu Ana. "Nós estamos adorando morar lá. É um lugar lindo e tranquilo." "Que bom que vocês estão gostando", disse Rita. "Mas me diga uma coisa, vocês não sentem nada de estranho lá?" "Como assim?" perguntou Ana, curiosa. "Bom, você sabe", disse Rita, baixando a voz. "Aquelas histórias de assombrações e espíritos que rondam a fazenda." "Ah, isso", disse Ana, rindo. "Não, nós não sentimos nada disso. São apenas lendas e boatos. Nós não acreditamos nessas coisas." "Que bom que vocês têm essa fé", disse Rita. "Mas eu vou te confessar uma coisa, eu tenho medo de ir lá. Eu já ouvi muitas coisas terríveis sobre aquele lugar. Coisas que aconteceram com as pessoas que moravam lá antes de vocês." "Tipo o quê?" perguntou Ana, intrigada.
Tipo, disse Rita, olhando para os lados. Um casal que se suicidou depois de ter alucinações terríveis. Uma mulher que ficou louca depois de ver o fantasma do Coronel Antônio de Souza. Um homem que foi atacado por uma cobra venenosa que saiu de dentro da parede. Uma criança que desapareceu sem deixar rastro. Nossa! Exclamou Ana, assustada. Mas isso é verdade? Eu não sei se é verdade ou não, disse Rita. Mas eu sei que essas histórias são muito antigas e muito conhecidas por aqui. E eu sei que muita gente tem medo de ir naquela fazenda. Bom, eu não tenho medo, disse Ana, tentando se mostrar confiante. Eu acho que essas coisas são fruto da imaginação das pessoas ou de alguma coincidência infeliz. Eu não acho que existam fantasmas ou espíritos malignos. Talvez você tenha razão, disse Rita. Mas eu acho que não custa nada se prevenir. Você já pensou em procurar algum tipo de ajuda espiritual? Ajuda espiritual? Perguntou Ana, sem entender. Sim, disse Rita. Você sabe que aqui em Minas Gerais tem muitos centros espíritas, né? Eles são lugares onde as pessoas vão para se comunicar com os espíritos bons e receber orientação e consolo. Ah, sim, disse Ana, lembrando-se do caseiro João, que também havia mencionado os centros espíritas. Pois é, continuou Rita. Eu sou frequentadora do Centro Espírita Fé e Caridade, aqui perto. É um lugar muito bonito e acolhedor, onde as pessoas se reúnem para estudar o espiritismo e praticar a caridade. Lá tem palestras, passes, atendimento fraterno e desobsessão. Desobsessão? Perguntou Ana. Sim, explicou Rita. É um trabalho que visa libertar as pessoas dos espíritos obsessores, que são aqueles que perturbam e prejudicam as pessoas por algum motivo. E como é que isso funciona? Perguntou Ana. Bom, eu não sei explicar direito, disse Rita. Mas é mais ou menos assim. Os espíritos obsessores são atraídos pelas pessoas que têm alguma afinidade com eles, seja por culpa, medo, raiva, ódio ou qualquer outro sentimento negativo. Eles se aproveitam dessas brechas para se ligar às pessoas e influenciar seus pensamentos e sentimentos. Eles podem causar desde pequenos aborrecimentos até doenças graves e loucura. Nossa! Exclamou Ana. E como é que se livra deles? Aí é que entra o trabalho de desobsessão, disse Rita. É um trabalho que envolve médiuns e doutrinadores, que são pessoas preparadas para dialogar com os espíritos obsessores e tentar convencê-los a se afastar das pessoas obsediadas e buscar o bem. É um trabalho de amor e caridade, que visa ajudar tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que interessante, disse Ana. É sim, disse Rita. Eu já participei de algumas sessões de desobsessão e posso te dizer que é uma experiência muito forte e emocionante. Você vê e ouve coisas que nunca imaginou. Você vê os espíritos se manifestando através dos médiuns, falando de suas dores, seus erros, seus arrependimentos. Você vê eles sendo esclarecidos e consolados pelos doutrinadores, que usam as palavras de Jesus e de Allan Kardec. Você vê eles se desligando das pessoas obsediadas e seguindo para lugares melhores. Que bonito, disse Ana. É sim, disse Rita. E você sabe o que é mais bonito? É que muitas vezes os espíritos obsessores são pessoas que tiveram alguma relação com as pessoas obsediadas em outras vidas. São pessoas que foram inimigos, rivais, algozes ou vítimas. São pessoas que ainda guardam mágoas, ressentimentos ou dívidas uns com os outros. E o trabalho de desobsessão é uma oportunidade de reconciliação, de perdão, de reparação. Que maravilhoso, disse Ana. É sim, disse Rita. Por isso eu te digo, se você sentir alguma coisa estranha na sua fazenda, não hesite em procurar um centro espírita. Pode ser que você esteja sofrendo a influência de algum espírito obsessor. Pode ser que você tenha alguma ligação com algum dos escravos que morreram naquela fazenda.
Pode ser que você tenha uma missão a cumprir naquele lugar. Uma missão? Perguntou Ana. Sim, disse Rita. Quem sabe você não foi levada até lá por uma razão maior? Quem sabe você não foi escolhida para ajudar a libertar aqueles espíritos das trevas e da dor? Quem sabe você não foi destinada a transformar aquela fazenda em um lugar de luz e de paz? Ana ficou pensativa com as palavras de Rita. Ela não sabia se acreditava ou não naquilo tudo. Ela nunca havia se interessado pelo espiritismo ou por qualquer outra religião. Ela sempre se considerou uma pessoa racional e cética. Mas ela também sentia uma curiosidade e uma atração pelo assunto. Ela sentia que havia algo mais na vida do que os olhos podiam ver. Ela resolveu agradecer a Rita pela conversa e pela dica. Ela disse que iria pensar sobre o assunto e talvez visitar o centro espírita algum dia. Ela voltou para junto de Paulo, que estava conversando animadamente com Carlos sobre futebol. Ela não sabia, mas aquele dia marcaria o início de uma grande mudança em sua vida. Naquela noite, Paulo e Ana voltaram para a fazenda Santa Luzia. Eles estavam cansados, mas satisfeitos com o dia que haviam passado. Eles se deitaram na cama e se abraçaram. E aí, amor, gostou do churrasco? Perguntou Paulo. Gostei sim, respondeu Ana. Foi muito divertido e agradável. As pessoas são muito simpáticas e hospitaleiras. É verdade, concordou Paulo. Eu me senti muito bem acolhido. Acho que fizemos bons amigos. Eu também acho, disse Ana. E o que você achou da Rita? Perguntou Paulo. A Rita? Repetiu Ana. Sim, a Rita, insistiu Paulo. A mulher do Carlos. Você conversou bastante com ela. Ah, sim, disse Ana. Ela é muito legal. Muito gentil e educada. Só isso? Perguntou Paulo. Como assim? Perguntou Ana. Bom, eu notei que ela te puxou para um canto e ficou falando alguma coisa no seu ouvido, disse Paulo. O que ela te disse? Ana hesitou por um momento. Ela não sabia se devia contar a Paulo sobre a conversa que teve com Rita. Ela não sabia como ele iria reagir. Ela sabia que ele não levava a sério as histórias de assombração e espíritos que rondavam a fazenda. Ela sabia que ele podia achar tudo aquilo uma bobagem ou uma loucura. Mas ela também sentia que devia ser sincera com ele. Ela sentia que devia compartilhar com ele o que estava sentindo e pensando. Ela sentia que devia abrir seu coração para ele. Ela resolveu contar a verdade. Ela me falou sobre o centro espírita que ela frequenta, disse Ana. O centro espírita? Perguntou Paulo, surpreso. Sim, disse Ana. Ela me falou sobre o espiritismo e sobre o trabalho de desobsessão que eles fazem lá. Desobsessão? Perguntou Paulo, confuso. Sim, disse Ana. É um trabalho que visa libertar as pessoas dos espíritos obsessores, que são aqueles que perturbam e prejudicam as pessoas por algum motivo. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele olhou para Ana com uma expressão de incredulidade e desaprovação. Você está falando sério? Perguntou ele. Estou sim, disse Ana. E você acredita nisso? Perguntou ele. Eu não sei se acredito ou não, disse Ana. Mas eu achei interessante. E eu achei que valia a pena te contar. Paulo suspirou e balançou a cabeça. Ana, disse ele. Você está se deixando levar por essas histórias sem pé nem cabeça. Você está se impressionando com essas lendas e superstições. Você está se iludindo com essas coisas. Não é bem assim, Paulo, disse Ana. Eu não estou me iludindo com nada. Eu só estou tentando entender melhor o lugar onde estamos morando.
Eu só estou tentando ser mais aberta e receptiva às coisas que existem além do que vemos. Mas não existe nada além do que vemos, Ana, disse Paulo. Essas coisas de fantasmas e espíritos são invenções das pessoas para explicar o inexplicável ou para fugir da realidade. Não há nada de científico ou racional nisso tudo. Mas nem tudo na vida pode ser explicado pela ciência ou pela razão, Paulo, disse Ana. Há coisas que transcendem o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Há coisas que só podem ser sentidas pelo coração e pela alma. Paulo olhou para Ana com um misto de admiração e preocupação. Ele amava aquela mulher, mas não entendia como ela podia pensar daquela forma. Ele queria protegê-la, mas também queria fazê-la ver a verdade. Ele queria que ela fosse feliz, mas também queria que ela fosse sensata. Ele resolveu mudar de assunto. Tudo bem, Ana, disse ele. Você tem o direito de pensar e sentir o que quiser. Eu respeito a sua opinião, mesmo que eu não concorde com ela. Mas vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Vamos dormir e descansar. Amanhã é outro dia. Está bem, Paulo, disse Ana. Vamos dormir e descansar. Amanhã é outro dia. Eles se beijaram e se abraçaram. Eles apagaram a luz e fecharam os olhos. Eles não sabiam, mas aquela noite seria a primeira de muitas noites em que eles teriam sonhos estranhos e perturbadores. Sonhos que os levariam a descobrir uma fantástica verdade sobre o seu passado e o seu destino. No sonho, Paulo viu imagens vívidas do coronel Antônio de Souza, que apareceu diante dele como um espírito angustiado. Antônio parecia ter muito a dizer, mas Paulo não conseguia entender o que ele queria transmitir. De repente, Paulo viu Ana sendo arrastada por uma correnteza violenta que se formou em um dos rios que cortavam a fazenda. Ele tentou desesperadamente alcançá-la, mas não conseguiu. Ao acordar, Paulo sentiu-se perturbado e decidiu descobrir a verdade sobre a fazenda. Ele contou a Ana sobre o sonho e juntos eles investigam o passado da propriedade. Descobriram que o coronel Antônio de Souza realmente existiu e era conhecido por sua crueldade com os escravos. Descobrindo também que uma jovem escrava, chamada Luzia, morreu afogada em um dos rios da fazenda. Com o passar do tempo, coisas estranhas continuaram a acontecer na fazenda, incluindo objetos que se movem sozinhos e sombras inexplicáveis. Paulo, que antes era cético com relação a questões espirituais, começou a questionar sua visão de mundo e sua crença na existência da vida após a morte. Diante das experiências sobrenaturais cada vez mais intensas, Paulo e Ana sentem uma necessidade de buscar ajuda em um centro espírita. Lá, foram recebidos por um grupo de médiuns experientes que os orientaram a respeito do que estava na fazenda. Os médiuns explicaram que a energia negativa deixada pelo coronel Antônio de Souza ainda pairava na propriedade, afetando tanto os espíritos dos escravos que foram maltratados quanto aos vivos que habitavam o local. Eles sugeriram que Paulo e Ana realizassem algumas práticas para limpar a energia do local e proteger sua casa. Paulo e Ana seguiram as instruções dos médiuns e, aos poucos, perceberam uma mudança positiva no ambiente. As coisas estranhas que aconteciam seguidamente na fazenda diminuem. Os médiuns do centro espírita perceberam que os espíritos do coronel Antônio e dos escravos estavam presos na fazenda, incapazes de encontrar paz devido à energia negativa deixada por ações do coronel no passado. Com a ajuda dos benfeitores espirituais, os médiuns realizaram um trabalho de resgate espiritual para socorrer esses espíritos. Eles utilizaram a prece, a irradiação de luz e a emissão de energia positiva para ajudá-los a se libertarem das amarras do passado e seguirem para a luz. Os médiuns contaram que foi um trabalho delicado e minucioso, que seguiu muita concentração e sintonia com os benfeitores espirituais. Eles descrevem que sentiram a presença dos espíritos desencarnados e perceberam suas dores e angústias. Mas, com amor e dedicação, conseguiram ajudá-los a encontrar o caminho da evolução espiritual.
Com a libertação dos espíritos da fazenda, Paulo e Ana perceberam uma mudança ainda maior no ambiente. A energia negativa que antes pairava sobre a propriedade foi dissipada, dando lugar a uma sensação de paz e harmonia. E assim, Paulo e Ana puderam viver em paz na fazenda Santa Luzia, agora livre dos espíritos presos ao passado de dor e sofrimento. Eles passaram a compreender a importância do trabalho dos médiuns e dos benfeitores espirituais na ajuda aos espíritos desencarnados e na transformação de ambientes carregados de energias negativas. A experiência transformou Paulo, que passou a ter uma visão mais aberta e compreensiva sobre as questões espirituais, e Ana, que se tornou ainda mais devota em sua busca pela evolução espiritual. A Fazenda Santa Luzia se tornou um exemplo de como o amor, a prece e o trabalho espiritual podem transformar as energias negativas de um ambiente e ajudar a libertação de espíritos presos ao passado. Paulo e Ana sempre lembram aquele episódio como um marco em suas vidas e da importância de estar sempre em sintonia com o amor e a luz.